Olá pessoal, estou de volta aqui no canal para trazer mais um conteúdo para vocês. No tema de hoje eu trago a seguinte questão: assuntos de Estado, tradução possível em Lucas capítulo 1 versículo 1. Acredito que você já tenha visto, falar sobre este tema. É um assunto que está sendo bem debatido ultimamente em alguns canais do YouTube, grupos de WhatsApp, entre outros lugares, Algumas pessoas mandaram para mim essa tradução. No caso eu pedi ao próprio autor, que é o Scania, O Scania desse canal aqui, ó, Multiversal Flaviana, certo? Eu pedi essa imagem, porque é a tradução dele e o tema é em cima da tradução dele, certo? Que ele fez de Lucas capítulo 1 versículo 1, que no caso é assuntos de Estado, E essa tradução ela tem levado aí alguns debates, algumas discussões. Algumas pessoas até perguntaram para mim se eu iria gravar algum vídeo sobre isso. Mandaram para mim para eu fazer algum comentário também, E aí eu estava vendo alguns debates, analisei, conversei com o próprio Scania, perguntei qual é a ideia dele aqui, Ele passou para mim o que ele acredita, como ele defende, tal. Então eu vou fazer um conteúdo voltado sobre essa questão, essa tradução específica dele, Assuntos de Estado. Mas antes que eu comece a comentar sobre este assunto, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like e compartilhe se você puder e quiser. Peço que siga a minha página no Instagram, essa aqui, ó, Exegese Bíblica. O link está aqui na descrição deste vídeo, E aqui está o Pix do canal para quem quiser aí fazer alguma contribuição. Quem não quiser também não tem problema nenhum, beleza? Então é isso aí, e não se esqueçam que nós temos aqui um curso de grego, hebraico e teologia online. Caso você queira estudar, é só falar comigo. Aqui na descrição estão todas as minhas redes sociais, WhatsApp, Instagram, etc, beleza? E aí é só você pegar aí na descrição. Voltando aqui à questão, o que acontece, Aqui eu vou mostrar para vocês como nossas traduções em português elas trazem, porque a discussão é em cima desse termo aqui, ó, pragmaton, certo? Então eu vou mostrar aqui como algumas traduções em português trazem, e aí vamos voltar para essa questão, tá? No caso aqui nós temos Lucas 1, Eu peguei aqui 3 traduções diferentes: a ACF, que é Almeida Corrigida Fiel, a BAMD e a KJA, A ACF ela traduz como fatos. A BAMD ela traduz como acontecimentos. A King James ela traduz como eventos, certo? Uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumpriram entre nós. Então, eventos, acontecimentos, fatos. A proposta lançada pelo Scania é que o termo pragmaton tem a ver com assuntos de Estado. Só que o que acontece? Essa expressão, assuntos de Estado, ela gerou uma má compreensão para, acredito eu, 95% das pessoas que comentaram sobre esse tema comentaram de forma errada. Por quê? Porque acredito eu que 90 a 95% das pessoas estão achando que o Scania, aqui em Lucas capítulo 1 versículo 1, quando ele traduz pragmaton como assuntos de Estado, ele está falando de Roma. No caso, é como se Lucas ele estivesse falando assim, sobre uma narração a respeito dos assuntos de Estado, no caso Roma, os assuntos de Roma. E não é essa a proposta do Scania, tá? Em outras passagens dos evangelhos, ele realmente faz uma
uma análise voltada para a questão de Roma, mas não é o caso aqui de Lucas capítulo 1, versículo 1. E essa foi a má compreensão do que o Scania comentou. Qual é a ideia dele? Quando ele fala assuntos de Estado, ele está fazendo uma comparação do estado terreno para o estado de Deus, no caso, o reino de Deus. Então, por exemplo, no estado terreno, o que você tem? Você tem governador, certo? Ou rei, né? Imperador, que como era no caso de Roma, certo? Então você tem governo, você tem exército, você tem possivelmente, caso aconteça guerra, né? Reino contra reino, nação contra nação. Então você tem esses pontos. Você tem a questão de punir criminosos, né? Que é uma questão que faz parte do Estado, certo? Então você tem todos esses fatores. Outros fatores também, como a administração, questão que envolve economia, entre outras coisas. Então tudo isso faz parte de assuntos de Estado, certo? Quando você olha para o reino de Deus, você tem as mesmas características de um assunto de estado terreno. Você tem Deus como rei, Jesus como rei. Então já envolve o quê? Questão de estado. Um estado também tem, certo? Aí você tem administração, você tem exército, você tem hierarquia, certo? Você tem punição para pecadores, né, que são os criminosos, certo? Então tudo isso também faz parte desse reino de Deus. Todas essas características desse estado terreno faz parte também do estado que envolve ali o reino de Deus. Então Scania, ele não está falando aqui, nesse caso de Lucas 1:1, que esses assuntos de Estado envolvem Roma, ou que Lucas está falando de Roma. Não, ele está fazendo uma comparação entre o estado terreno e o estado de Deus, que ambos têm as características iguais, como eu já mencionei aqui: reino, punição para bandidos, administração, hierarquia, príncipe e por aí vai. Tudo isso faz parte de um estado, certo? Um estado, ele tem essas características. E no estado de Deus, no reino de Deus, não é diferente. Eu vou mostrar aqui algumas passagens para ficar mais claro para vocês, tá? Então, a proposta do Scania tem a ver com essa questão e não com Roma. Neste caso aqui, para deixar claro, aqui em Lucas 1:1, tá? Porque em outras passagens dos evangelhos, ele faz sim uma alusão ou menção de Roma, beleza? Mas não é o caso aqui de Lucas capítulo 1, versículo 1. Tá? Então o que acontece? A expressão pragmaton, lexicalmente, quando você faz uma análise de dicionários, realmente esse conceito de assuntos de Estado, ele está presente, certo? Eu tenho aqui dois léxicos em inglês, né, de grego, que vão falar sobre isso, e eles realmente trazem essa expressão assuntos de Estado como significado para esse termo. Só que eu não postei aqui, porque esses dois léxicos estão no meu notebook e eu fui tirar foto, ficou um pouquinho ruim, né? A imagem ficou um pouco ruim, mas se alguém quiser que eu mande pelo WhatsApp, eu consigo mandar, beleza? Então é basicamente isso. Então vamos lá, vamos trabalhar aqui algumas questões. Deixa eu mostrar aqui a vocês aqui, ó. Quando você pega essa passagem aqui de Apocalipse, que é Apocalipse 5, tá? Aqui nós temos algumas questões que envolvem Estado. Por exemplo, aqui João falando, né?
Contudo, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, já envolve o negócio de tribo, certo? A raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Essa questão aqui, para abrir o livro e os seus 7 selos, isso aqui ela envolve uma imagem terrena, de um estado terreno. Por quê? Quando você pega os documentos antigos, né, eles eram selados com 6 selos e 7 selos. Alguns documentos eles tinham 6 selos, né, e outros eles colocavam 7 selos. O interessante é que quando você analisa esse assunto do ponto de vista terreno, acontece a mesma coisa aqui em Apocalipse. Por quê? Porque quando você escrevia algum documento para alguém ou para alguma pessoa, você dobrava ele, selava com 6 ou 7 selos e apenas a pessoa destinatária poderia abrir aquele documento. Ninguém mais poderia abrir aquele documento. E na lei romana, essa que é a questão. E na lei romana, o documento ele só tinha validade se fosse aberto pelo destinatário. É exatamente o que está acontecendo aqui em Apocalipse. Jesus é o único digno de abrir esse livro e desatar os selos. Aí aqui João fala, né? Ninguém foi achado digno de abrir o livro. Se ninguém foi achado digno de abrir o livro e Cristo é o único a abrir esse livro, então aqui você já envolve, né, que esse livro tem como Cristo o destinatário. Então veja, a imagem ela é a mesma. Na lei romana, como eu mencionei, né, só o destinatário que poderia abrir aquele documento. E no céu é a mesma coisa, né, no caso aí dessa passagem. Então note, os assuntos que envolve Estado, eles estão ligados tanto na terra quanto no céu. É a mesma coisa, exército, rei, governo, etc, etc. Outra passagem, né? Aqui, versículo 10. Tu os constituíste reino e sacerdote para nosso Deus, para o nosso Deus. E eles reinarão sobre a terra. Observe isso aqui, E eles reinarão sobre a terra. Essa é a proposta do Scania. Ele está falando que Jesus, quando voltar, ele vai inaugurar o seu reino aqui na terra. Não é algo no céu, é eterno no céu. Ele é terreno. Inclusive, né, para quem gosta aí de escatologia, que conhece a escatologia, sabe que dentro da perspectiva pré-milenista se entende o quê? Que quando Cristo voltar, ele vai estabelecer o seu reino aqui na terra, o seu reino literal. Então ele vai reinar aqui na terra com todas as características de um estado, né, envolvendo ali questão de rei, etc, né? Então vamos olhar aqui outra passagem interessante, O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É exatamente isso a proposta que o Scania tem com Pragmaton, envolvendo Lucas capítulo 1, versículo 1. Lucas está falando de assuntos de Estado. Esse Estado não é o Estado romano, é o Estado que envolve o reino de Deus, que vai ser instaurado aqui na terra. Continuando aqui. Aqui, você vai olhar também o que? Então vi a besta,
os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo aqui, ó. Montado no cavalo. Isso aqui é uma imagem de estado. Por quê? Um rei, quando ele ia fazer guerra, ele é montado em quê? No cavalo. Quando o rei queria paz, ele montava em quê? Num jumento. Isso é dito pelo Craig Keener, né? Que é um especialista desse comentário aqui, ó. Ele que vai trazer essa informação. Então, por isso que quando Jesus ele entra ali em Jerusalém, ele entra em quê? Montado no jumento. Aqui já é outro cenário, é um cenário de guerra. Então ele vem montado no cavalo. Ele diz contra o seu exército, ou seja, esse que está montado no cavalo, que é Jesus, tem um exército. Então quer dizer, a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Então note, esse que está montado no cavalo, ele tem exército, ele vem no cavalo, tudo característica militar, característica de guerra, que envolve um estado. Então isso está presente não só nos evangelhos, mas também no próprio Apocalipse, que aí queira como você decidir, né, se foi João ou outro que escreveu, não importa, a questão é que tudo envolve um estado de fato. Então, quando nós vamos para Lucas capítulo 1, versículo 1, o Scania ele apresentou, né, vários léxicos, vários dicionários, vários eruditos, né, que vão tratar sobre essa palavra pragmaton, onde a possibilidade dessa tradução ela está viável. E, a meu ver, olhando por essa perspectiva, é uma tradução que realmente ela faz todo sentido olhando todo o contexto dos evangelhos, no caso Mateus, Marcos também, né, e o próprio Lucas, né, onde eles falam o tempo inteiro sobre rei, sobre governo, sobre punição, sobre o fim dos tempos, sobre guerra, entre outras coisas. Então quer dizer, essa tradução aqui, ela é uma tradução específica, ela está especificando quais foram os assuntos que Lucas estava aqui escrevendo. Porque ele diz, né, visto que vários tentaram escrever em ordem uma narração a respeito dos assuntos de estados que se cumpriram entre nós. Possivelmente ele está citando Marcos, ele está citando Mateus, né, que foram ali evangelistas que escreveram antes dele. Então, como Marcos e Mateus, eles também falam sobre esses mesmos assuntos, né? Todas essas características envolvem estado. Então a palavra pragmaton ela pode sim ser uma palavra que envolve assuntos de estado aqui no livro de Lucas capítulo 1 versículo 1. Lembrando novamente, quando se fala assuntos de estado aqui em Lucas capítulo 1 versículo 1, não estamos tratando de Roma. Lucas não está falando assuntos de Roma, ele está falando assuntos de estado que envolve o reino de Deus, certo? E esse reino ele vai ser estabelecido na terra. Essa é a proposta do Scania, certo? Então, para vocês que não compreenderam, para vocês que estavam aí achando que ele estava falando sobre Roma, espero que agora tenha ficado claro qual é a proposta do Scania, certo? Então é uma tradução que sim, eu concordo plenamente com o que o Scania ele traz aqui nessa tradução, né, envolvendo todo esse contexto, porque de fato uma tradução, quando ela vai ser feita, ela tem que ser olhada por vários ângulos, incluindo o contexto, o conteúdo
do livro, não se pode fugir disso. Beleza, pessoal? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Espero vocês aí nos próximos vídeos. Que Deus abençoe a todos e até lá.